todos. Hoje eu vou fazer esse vídeo para falar algumas considerações sobre o nosso fundador, o nosso querido Chazir I, que hoje no astral atende com o nome místico de Ramada II, né? Chazir I, ele foi um Shela de Buda numa determinada encarnação e trouxe para nós muita coisa que está inserida na base filosófica do budismo, né? A senda óctupla do Buda, tudo isso o Chazir I nos trouxe. E nós que trabalhamos como Chelas da Ordem da Coroa, temos uma honra muito grande de termos sido ensinados por Chazir I ao fundar a Ordem, né, a Ordem da Coroa, e eu, obviamente, eu tenho uma satisfação imensa de ter o nome místico, né, porque todos nós na Ordem da Coroa temos um nome místico. Meu nome místico era Esos da Galha, mas uma vez que eu assumi a sucessão do Chazir I, eu fui obrigado pelos estatutos e normas místicas a constar no meu nome, cumprido como vocês estão vendo aí, Esos da Galha, primeiro sucessor de Chazir I. Isso me dá uma honra muito grande de estar sucedendo Chazir I. Obviamente que eu tenho consciência que eu não o substituí, eu o sucedi, porque quisera eu ter a capacidade que Chazir teve mediunicamente, com os conhecimentos todos que ele trouxe. Ele nos trouxe um conhecimento tão básico, né, que é essa síntese cósmica que nós temos na Ordem da Coroa, e ele também foi convocado pelo nosso mestre, mestre Shidhar, né, que a gente no astral fala muito da ordem astral de Shidhar, a qual nós estamos vinculados, né? E Chazir, quando fundou a primeira organização, que é a IEV, ele fundou em 1968, né? Mas recebeu, na verdade, a comunicação de Shidhar em 1955, quando ele tinha um câncer na garganta. Ele conseguiu sair do hospital, porque o hospital era ali, o hospital da aeronáutica ali na Rua do Matoso, né? Ele contava uma história, a gente achava até engraçado, porque ele disse que conversou com as pessoas e convenceu a sair para ir em casa buscar algumas coisas, porque a operação já estava prevista fazer uma traqueostomia, ele teve um câncer na garganta, e estava previsto isso para, digamos, uma segunda-feira, né? E isso foi numa sexta e ele pediu para passar o fim de semana e tal, mas ele estava sentindo muitas dores. E ele morava ali em frente ao edifício Alasca, na Avenida Copacabana, e naturalmente ele foi dar uma passeada na praia e ficou encostado lá. Quem conhece o edifício Alasca, é uma galeria que atravessa da Avenida Copacabana para a Avenida Atlântica, isso em 1955. E ele foi lá para a Avenida Atlântica, ficou lá, tinha umas pilastras lá, ficou encostado numa pilastra, até que apareceu um médium, né, que falou com ele: olha, eu tenho uma entidade, ele estava incorporado nessa entidade, falando que está comigo e que quer te fazer uma proposta, e a proposta é te curar dessa doença, mas você vai ter que fazer, em contrapartida, uma missão na Terra. Que é uma missão que ele acompanha do astral, mas é uma missão no plano físico, né? E o Chazir dizia: olha, na verdade eu estava me sentindo tão mal com a minha doença que eu fiz por interesse. Quer dizer, ele não falou que foi uma convicção espiritual, nada disso. Ele realmente se interessou por essa missão. E aí o médium disse para ele: olha, quando você, antes de bater a cabeça no travesseiro, vai dizer que está muito feliz. E aí não deu outra, ele fez lá um ritualzinho na praia e tal, uma coisa simples, e nesse ritual ele realmente começou a sentir um alívio da dor, de imediato. E naquela época havia uns bondes, né? E os bondes viravam ali e paravam em frente ao edifício Alasca. Então ele foi para o ponto, ou em torno, próximo do edifício Alasca, foi para o ponto do bonde, e junto com o médium.
e que, aliás, para acompanhar o médium no ponto para ele poder ir para casa de bonde, que passava ali na Avenida Copacabana. E então ele, nessa hora, ele comentou com, eu acho que era Gilberto o nome dele, né? E disse assim: olha, eu estou muito feliz, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo ótimo. Ele falou: tá vendo, eu não falei para você que você ia se sentir feliz com isso? E aí ele viu que no dia seguinte não havia nenhum vestígio do câncer. Ele definitivamente se curou. Aí ele disse: bom, agora eu tenho que cumprir com a minha missão. A gente sabe que essas coisas não são assim por acaso, ele não foi escolhido por causa da doença. Provavelmente ele teve a doença para buscar esse caminho, ou seja, esse mundo no plano espiritual, ele tem muitas nuances, né? E que a gente às vezes não tem muita capacidade de perceber. Mas aí então ele começou a estudar, a pesquisar em todas as religiões, viajou, fez muita coisa. E ele então, em 1968, fundou a IEV, né? A Irmandade Espiritualista Verdade Eterna. Passado um tempo, isso já por volta do ano de 90, por aí, ele já estava um pouco adoentado, já estava mais velho e achava que não ia dar conta do recado, e então ele passou a direção da IEV, que ele era um patriarca vitalício, para outra pessoa que está lá até hoje, inclusive, né? E aí ele quis dar aulas para os ievianos. E houve nessa época um desencontro lá qualquer que ele não conseguiu dar essas aulas, então ele resolveu montar um centro de estudos iniciáticos inicialmente, que não ia ter a mesma característica da IEV, de fazer tratamentos, etc. E resolveu então montar esse centro. Ele queria que todos os conhecimentos que esse centro tivesse fossem favorecer os ievianos, e depois, com um certo tempo, as pessoas iam auxiliar a passar isso tudo para a IEV. Só que a coisa não andou bem, houve um desencontro lá com a turma que dirigia a IEV nessa época, e ele então percebeu e foi intuído pelo mestre a fazer a Ordem da Coroa com toda a característica. Aí não era só do SEI, do Centro de Estudos Iniciáticos, mas era uma obra completa, com tratamentos, com tudo que tem a Ordem. Só que ele passou, depois da fundação da Ordem, que foi em 1997, né, na mesma data, 8 de abril. Né? Essa data tem uma relação muito grande, inclusive com o nascimento de Buda, essas coisas todas. E essa data, 8 de abril de 1997, ele fundou a Ordem da Coroa, na qual eu estava também participando dessa fundação, dos estudos que a gente fazia, que ele dava muita palestra, mas já direcionada para a montagem da Ordem da Coroa, com apostilas e tudo. E ele viveu de 97 e desencarnou em 2002. Né? Ficou 5 anos, portanto, é o período de um primado na Ordem da Coroa, em que ele fez muitas apostilas, né? Muitas sessões, organizou tudo, uma beleza. Né? Nós temos aqui muitos conhecimentos, são muitos cursos que a gente dá, né? São 7 séries, é muito aprendizado cósmico, né? Quer dizer assim, e eu digo que quando a gente entende com profundidade os conhecimentos que Chazzy passou, a gente percebe que aqui nós encontramos essa síntese cósmica, ou seja, a gente entende toda a natureza do universo, e aí interferindo na nossa vida no plano físico, mental, espiritual, material, enfim, a gente se insere no universo. Né? Então esse trabalho de Chazzy é único, é ímpar. As pessoas chegam na Ordem e veem que não tem outro lugar com a mesma característica. Né? E isso nos honra muito estar participando dessa missão, e como eu disse, é uma missão
muito especial, muito específica. As curas são verdadeiramente realizadas, mas não é a ordem que cura. Isso é uma coisa que Chazzy nos deixou muito claramente, que é o conceito de que é o paciente que se cura, é a sua fé e amor no coração que vai permitir que você cure. É o seu mérito de você sair atrás das soluções para a sua própria vida e, na conclusão, você se autorrealizar. Né? Então, a gente, na ordem, é um aprendizado constante, a gente está sempre aprendendo. Né? É raro você ler uma apostila e não descobrir nas entrelinhas daquela apostila feitas pelo Chazzy, hoje no Astral como Ramada II, que não tenha uma sabedoria, um conhecimento, uma assimilação de algo que a gente vai conhecer, né? E fazer uso para toda a nossa vida. Né? Então, eu quero deixar aqui as minhas homenagens ao nosso patriarca, né? O nosso primaz, que foi o fundador da Ordem da Coroa. Nós fomos partícipes dessa fundação, mas ele é que fundou a Ordem e nós acompanhamos Chazzy primeiro nessa tarefa tão nobre, muito legal, e que a gente hoje, com muita clareza, entende as máximas do Mestre Shidihar, que é aquele que mais serve ao que melhor será servido, e servir sempre mais e cada vez melhor. Então, essas duas máximas demonstram que a felicidade que está dentro de nós, ela se encontra no outro. É no outro que a gente consegue ver a felicidade através do amor. Né? Isso tudo, essa síntese, essa essência, a gente aprende em todos os detalhes dos conhecimentos que nós temos na Ordem da Coroa. Portanto, convido a todos, mais uma vez, para vir a essa obra maravilhosa de Chazzy I, hoje Ramada II, o nosso grande mentor espiritual. O meu mais profundo namastê a todos.